Bem com vocês? Me chamo Ana Vitória, sou aluna do nosso querido professor Ângelo Góes, estudo no Instituto Nossa Senhora dos Anjos, aqui na cidade de Abaetetuba, no Pará, e fui convidada hoje para falar sobre Cuba, né? Então, primeiramente, né, Cuba, geograficamente, é uma ilha localizada na América Central, no Mar do Caribe. Então, segundamente, eu vou falar um pouco sobre como Fidel Castro, né, assumiu o poder em Cuba. Então, para quem não sabe, Fidel Castro era filho de um rico fazendeiro. Castro, né, mas vocês preferem chamar de Fidel, ele adotou uma política anti-imperialista de esquerda. Ele estudava direito, né, na Universidade de Havana. Depois dele ter participado de várias rebeliões contra os governos de direita na República Dominicana e, se não me engano, na Colômbia, ele planejou a derrubada do presidente cubano, Fulgencio Batista. Ele lançou um ataque que fracassou, né, no quartel Moncada em 1953. E depois ele foi preso por um ano. Logo após, quando ele foi solto, ele viajou para o México. Lá onde ele conheceu um dos líderes, né, também importante, que foi o Che Guevara, e também o seu irmão que ajudou ele, que foi o Raul Castro. Então, Fidel Castro, ele teve um papel fundamental na Revolução Cubana. Ele liderou o movimento em uma guerrilha contra as forças de Batista na Serra Maestra. Então, após a derrota de Batista em 1959, Castro assumiu o poder militar e político, como primeiro-ministro, né, de Cuba. Então, né, com tudo isso, os Estados Unidos ficaram furiosos por conta que Fidel Castro tinha relações amistosas com a União Soviética. E então, através de várias tentativas, tentaram remover ele através de assassinato, bloqueio econômico e contra-revolução, incluindo a invasão da Baía dos Porcos, em 1961. Contra essas ameaças, Fidel Castro ele formou uma aliança com os soviéticos e permitiu, né, que eles colocassem suas armas nucleares na ilha, o que provocou a crise dos mísseis em 1962, né, um incidente determinante da Guerra Fria. Então, brevemente, a crise dos mísseis foi um conflito, né, de 13 dias entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, com a invasão da Baía dos Porcos, fez com que Cuba se declarasse socialista e buscasse, né, proteção com a União Soviética. Como já bem disse, né, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico contra a ilha, que pendura até a atualidade. Então, nos anos seguintes, teve uma tentativa de instalações de mísseis soviéticos em Cuba. Originou a maior crise política ocorrida na Guerra Fria entre as duas superpotências. Então, por muito pouco, não entraram em meio que uma guerra nuclear. Então, após isso, a crise foi superada, né, após tensas negociações que envolveu a retirada dos mísseis estadunidenses instalados na Turquia e a desistência, né, soviética de instalar mísseis em Cuba. Então, os Estados Unidos, eles alertaram, né, que seria necessária uma política mais dura para manter sua principal área de influência na América Latina livre
de influência do bloco socialista. O que resultou foi que o subcontinente, quase em sua totalidade, acabou sendo palco de várias intervenções militares e políticas e econômicas. Teve remessas de armas e treinamento militar, além de influências ideológicas e culturais, né, dos Estados Unidos, sobre o pretexto de proteger as nações do perigo comunista. Foi patrocinado pelos soviéticos, então teve manifestações por meio de implantação e sustentação de ditaduras militares. Então teve apoio a determinadas oligarquias na administração dos estados, o que impôs comercialmente a prática de espionagem. Então, né, o Brasil não foi exceção. O regime militar ocorreu sob forte influência estadunidenses e produziu um grande número de vítimas em mortes, desaparecimentos, entre outros. No entanto, aqui houve um número menor, né, de assassinatos em outros países, sobretudo na Argentina e no Chile. Bom, atualmente, né, a vida em Cuba ainda se desenvolve em passos lentos. Os salários são insuficientes, produtos necessários, né, para a vida cotidiana são controlados. A maioria das instituições ainda são comandadas pelo governo e, por fim, né, a corrupção que acontece lá ainda continua sendo varrida para debaixo do tapete. E é difícil dizer, né, até quando vai continuar assim. Mas é isso, galera.